pastora leu o texto que diz que morte e vida há no poder da língua. Daí, o avivamento tem que começar aí, em algo que está sendo gerado no nosso coração e que tem que se manifestar pela nossa fala. O texto que usamos, eu estou lembrando já porque eu comecei a falar isso 3 semanas atrás, 3 domingos atrás. O texto que usamos é o de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23. Interessante que eu estava lembrando da matemática, e eu só queria identificar se era uma razão, uma proporção, e depois eu descobri que é uma razão que eu encontro nesse texto. Vamos ver, cadê? 1 Samuel, capítulo 15, 22 e 23. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto? Veja que texto forte. E em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que gordura de carneiros. A razão está nesse versículo 23. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Depois eu vou ler na minha versão. E a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Veja só, esse versículo 23, nesta versão diz: pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a soberba é pecado como é pecado a idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Daí, a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. A soberba é como o pecado da idolatria. Onde está a razão? A feitiçaria está para a idolatria, assim como a soberba, a feitiçaria está para a idolatria, assim como a feitiçaria está para a rebeldia, perdão. A feitiçaria está para a rebeldia, assim como a soberba está para a idolatria. Agora, amém? Vamos dizer isso juntos? Isso é a razão da matemática. Vamos lá? Diga: a feitiçaria está para a rebeldia, assim como a soberba está para a idolatria. É porque eu escrevi assim, só para entender essa questão, queridos. Porque muitas vezes, isso eu já falei, eu estou falando, quando a gente está pregando sobre soberba, a tendência nossa é dizer: é fulano. Não. Eu quero partir de um princípio que todos nós somos soberbos. Amém? Mas pastor, e o senhor principalmente? Irmãos, eu sou tão soberbo. Você vê disso? Mas a soberba quer me dominar cada dia. Não pense que a soberba é, fulano é orgulhoso. Todos nós somos orgulhosos. E eu estou assim, desconfiado, não concluí ainda, não sei se vou concluir. E a queda tem tudo a ver com o pecado da soberba. Eu não vou dizer que é, mas que tem tudo a ver. E que, queridos, o que tem estragado famílias, vidas, relacionamento, casamento, igreja, trabalho, em geral, chama-se soberba. Por quê, pastor? Porque, por exemplo, por que alguém não perdoa a outra? Porque ela se acha tão boa, tão justa, que a outra pessoa não é digna do perdão dela. Por que, por exemplo, alguém não ora? Ele não ora. Tem gente aqui que não tem vida de oração. É uma forma de identificar. É porque ele não é capaz de se humilhar. E só ora quem se humilha. Daí é uma coisa comum a todos.
Então eu fico muito à vontade de pregar, porque eu sei que eu estou pregando para mim, né? Interessante. Eu assisti hoje de manhã, tomando o café da manhã, uma reportagem sobre, a gente falou quando foi, Jairo, que a gente falou sobre domar cavalo? Foi quarta-feira. E hoje de manhã, eu estava assistindo a reportagem que foi bem conclusiva para mim. Era sobre domar cavalos. E sobre mulher domando cavalos. Queridos, eu fiquei impactado. Porque o homem doma o cavalo na força. E a mulher doma o cavalo na... E ele está mostrando lá os exemplos. Aí estava um professor dando uma aula para domadores e domadoras de cavalos. E ele dizia sobre a mulher, que quando o casal de empresários vai contratar um empregado, o homem olha o currículo. Aí diz que a mulher olha o aperto de mão, olha a forma que o elemento olha, e o homem olha apenas o currículo. Aí transferindo isso para o cavalo, meu irmão, eu fiquei impressionado com a doçura, com a percepção. Sabe por quê, queridos? A morte, a pastora leu, e a vida está no poder da língua. O homem doma pela força, a mulher doma pela graça, amém? Pela doçura. E ali ela vai, alisa o cavalo, e o cavalo vai gostando. Aí eu fiquei impressionado e lembrando do texto que a pastora leu para a gente no dia de hoje. Bem, eu estava dizendo que todos nós não temos tendência não, irmãos. Escute aí, você não tem tendência a ser soberbo, você é mesmo. E o senhor pastor também, todo ser humano. A Bíblia diz o seguinte, veja esse texto, eu estou repetindo um pouco, eu quero correr mais, por isso que eu peguei a palavra mais cedo. Mateus 23, 12. Que diz o seguinte: o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Liga no texto agora. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Queridos, a questão da exaltação e da humilhação, ou da humildade, é uma questão de quebrantamento. E eu falei aqui domingo, e hoje eu queria falar um pouco mais, na hora própria, sobre quebrantamento, porque ele estava cantando, quebranta-me, usa-me, irmãos, é muita coragem que a gente tem. Nós temos duas opções na questão de se quebrantar, ou você se quebranta ou Deus te quebranta. Escolha. Fala aí quebrantamento. Aline, por favor, projeta Provérbio 29, 1. Só um. Não deixa aparecer o 2. Porque, queridos, essa questão de quebrantamento, a coragem que a gente tem, pedir para Deus quebrar a gente, veja só. O risco é este. Quem insiste no erro, depois de quem insiste esse erro, outra versão, quem insiste na soberba, no orgulho, ela vai encontrar esse orgulho, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Ou seja, esse texto diz, será quebrantado sem que haja cura. Ligou? Será o quê? Ela vai botar aí. Será quebrantado sem que haja cura. Você entende? Eu expliquei isso, eu não quero me deter muito, porque eu já falei disso domingo. Né? O homem que muitas vezes é repreendido, endurece e se assoberba, ele endureceu a cerviz. Sabe o que é cerviz? O que é? Ó, ele não é capaz de se dobrar.
ele será dobrado sem que haja cura. Eu disse, irmãos, deixei como suspense o versículo 2 para jogar para vocês, porque, põe aí, Eline. Quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, sem comentário. Quando o justo governa, ou quando o ímpio governa, o povo geme. Quando o justo governa, o povo se alegra. Não estou definindo, nem estou querendo comentar nada. Só quero falar sobre soberba. Porque precisa exemplo maior. Vamos lá. O pecado que mais se identifica com a queda é a soberba. Historicamente, eu até numerei aqui, a gente tem, por exemplo, Atos 12, 23. Atos 12, 23. Isso a gente falou semana passada. Enquanto ela vai achando Atos 12, 23, visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente o anjo do Senhor feriu e ele morreu comido de, porque não deu glória a Deus. Fala sobre Nabucodonosor, que virou um animal e passou a, como animal, comer relva, lá em Daniel capítulo 4. Daí, queridos, fala sobre Nabal, aquele da arrogância. Fala sobre Acabe, eu estava lembrando de Acabe e Jezabel, a arrogância lá olhando a vinha de Nabote e disse, eu quero esta vinha. Eu estava pensando, irmãos, uma frase de John Lennon, quando disse, os Beatles são mais famosos do que Jesus. Cadê os Beatles? Cadê John Lennon? Eu estava pensando sobre a construção do Titanic. O engenheiro disse, nem Deus pode destruir esse navio. Cadê o Titanic? Cadê o Titanic? Eu estava pensando sobre nossos governantes, cheios de soberba e orgulho, onde estão. Queridos, continuando, eu citei aqui também o Salmo 115. O Salmo 115 é um salmo que fala sobre a idolatria. Fala sobre a idolatria. E que diz, veja a comparação que eu fiz para você concluir, o versículo 8 principalmente. A eles se tornam semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Por isso, queridos, por isso, que no texto de Samuel, que nós lemos, de 1 Samuel, que nós lemos no início, diz que a soberba é como a idolatria. Queridos, se tem uma coisa que trava a vida da pessoa, é a soberba. A comparação que se faz à idolatria é que se você colocar esse texto todo, vai ver sobre os ídolos, e assim se tornam todos aqueles, tanto os que os fazem, os ídolos, como os que os adoram. Veja a comparação. Tem boca, mas queridos, são mudos. Tem olhos, mas não tem visão. Tem nariz, mas não cheiram. Tem pés, mas não andam. Tem mãos, mas não apalpam. O que é que o senhor está querendo dizer, pastor? Veja o versículo 8, por favor. Torne-se semelhantes a eles. A eles quem? Aos ídolos. Assim é o soberbo. Sua vida é travada. Amém?
disso, irmãos, eu estou falando de libertação. Quando eu falo disso, eu estou falando de prosperidade, ok? A pregação desta noite é sobre prosperidade, ok? Prosperidade. Provérbios 22:10. Aí é uma ministração pessoal. Eu tenho que ministrar, é a autoministração. Sabe o que é autoministração? É quando você se olha no espelho. Pastora Cleide que gosta de fazer isso, né? Tem vezes que ela, estou vendo ela dando uns gritos, que é, mulher? Ela tá, não, estou ministrando. Ministrando para quem? Para mim? Ela faz essa autoministração. E sobre a soberba, eu tenho que fazer autoministração. Veja só. Manda embora o soberbo. Aline, eu vou ter que passar na versão que eu uso. Manda embora a pessoa orgulhosa e acabarão os desentendimentos. Você poderia dizer: manda embora a pessoa orgulhosa que está dentro de mim e vai se acabar o desentendimento. Na hora, olha só, que eu mandar embora a soberba ou o soberbo, aí qual a autoministração? Eu olhar no espelho e dizer: sai, soberba da minha vida, sai da minha vida agora, em nome de Jesus. Sair, põe a mão na cabeça, pelo sangue de Jesus, toda soberba vai saindo da minha vida agora. Irmãos, um momento tremendo vai se instalar na sua vida, porque você mandou embora o soberbo que há dentro de você. Põe a mão no coração, bata assim e diga: manda embora o soberbo que há dentro de você, e todo desentendimento acabará. É verdade, queridos, porque a palavra de Deus assim diz. Queridos, o soberbo julga as ações. O soberbo é julgado pelas ações, se julga pelas ações, e os demais pelas intenções. Suas ações geralmente ele tem como boa, em relação aos outros, as intenções e as razões dos outros são mais. E se tratando do soberbo, todos os outros, tem gente, meu irmão, que é tão soberbo que até a dor dele é maior que a dos outros. Você já viu aquele que, meu irmão, foi uma dor? Isso é dor, rapaz, dor foi a minha. Já viu desse? Olhe, a mulher está lá, diz: meu filho, na hora de parir, foi uma dor. Foi nada, rapaz. Dor foi a minha. Até a dor dele é maior do que a dos outros. Já viu disso? É soberba mesmo. Ele não quer que ninguém seja superior a ele, nem na dor. Agora, queridos, quanto aos humildes, Salmo 25, versículo 9. O texto diz: Deus guia os humildes no caminho certo e lhes ensina a sua vontade. O que é que Deus faz com os humildes? Por que, pastor, Deus guia os humildes? Porque o humilde se deixa guiar. E o soberbo? Não, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Você já viu um homem perdido? Quando ele está viajando, que se perde? Já viu? Já viu? Já? Mas não foi eu não, né? Ele se perde. Aí a mulher diz: bem, fala com frentistas. Não. E a pastora está dizendo: sei. Por quê, irmãos? Porque ele não quer dar o braço a você. Eu sei. Eu conheço um ainda que diz: isso aqui eu conheço desde menino, andava por aqui, né? Queridos, é a soberba. A gente não quer dar o braço a torcer. É verdade. Está presente em mim e você, e tem que ser tratada. Ok? As mulheres estão todas: estou lembrando daquela viagem. É isso mesmo. Cala a boca, pastora. Queridos, o soberbo não ouve conselhos. Eu não gosto de ouvir conselho. Se esse conselho fosse bom, não se dava, vendia, né?
Eu lembro de alguém que diz, sou piolho não para dar pela cabeça dos outros, principalmente de pastor. Uma mulher uma vez me disse. Ainda chamou o pastor de piolho, né? Daí, queridos, é isso. É soberba pura. Agora, o que é humilde, ele se deixa guiar. Ele ouve conselho. A irmã Terezinha está dizendo isso aí. Muita gente quebrou a cara porque não ouviu. Quem ouviu, se deu bem. Está ali só concordando comigo. Veja só, meu irmão. Provérbios 12, 15. Tem muitos textos, estou citando alguns para chegar onde eu quero continuar. Provérbios 12, 15. O caminho do insensato é reto a seus próprios olhos. O caminho do insensato é reto a seus próprios olhos. Você sabe o que é o insensato? É o sem senso, sem juízo. Ok? Desajuizado. É aquele que quando foi fazer o tratamento dentário, arrancou o siso e perdeu com o siso, porque siso é juízo, perdeu o juízo, né? O caminho do insensato é reto a seus próprios olhos, mas o que dá ouvido a conselho é sábio. É isso aí. Põe a mão no teu irmãozinho, de quem dá ouvido a conselho é sábio. Entendido isso? Alisa assim o ombrozinho deles, quem dá ouvido a conselho é sábio. Soberbo não dá ouvido a conselho. Eu sei, quem manda da minha vida sou eu. Eu vou para onde eu quero e eu sei o que eu estou fazendo. Agora, queridos, olha para mim. Cuidado. Conselho de pessoas sábias. Conselho de sábio. Aí você se torna sábio. Porque o Salmo 1, versículo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo conselho de ímpios. Toca no sermão ali, eles, cuidado com o conselho de ímpios. Tem um jovem adolescente perto de você, alisa o ombrozinho deles, cuidado com o conselho de ímpios. Ok? Bem-aventurado o homem que não ouve conselho de ímpios, nem se assenta na roda de escarnecedores. Ok, irmãos? Tem que ouvir conselho? Tem. Eu vou dizer, irmãos, a soberba do coração do homem. Eu vejo muitas vezes, e até ouvi um certo comentário, dizendo: encontro de casais é coisa de velho. Quando a mulher nova diz isso, ela está dizendo: eu estou assinando meu divórcio. Eu estou assinando meu divórcio. Encontro de casais que a Bíblia orienta que as mulheres mais velhas aconselhem as mais jovens a não fazer burrice. É isso aí que diz? A ser boas donas de casa. Encontro de casais é para pessoas sábias. Ok? Acaba com isso. É para jovenzinho, para velhinho, e é para novinho, é para todo mundo. No dia que eu vi isso, eu disse: não é possível, fulano disse isso. Mas vamos lá. Aí eu comecei, foi o que eu, domingo eu estava aí. Tiago capítulo 4, versículos 6 e 7. Irmãos, eu não queria falar, mas a gente está filmando aqui. E quando você levanta, para o cabeção na frente. Daí, vem por aqui, sai por aqui, olha para mim, aperta a minha mão. Tá? Legal? A senhora pode ser o cabeção. Eu não queria avisar, estamos o vídeo, depois corta isso que eu falei. Já levantou uns 10 com o cabeção. Passando na frente.
Vamos lá. Tiago 4, 6 e 7. Escuta aí. Vou parar agora. Amém? O texto de partida é este. Antes, ele dá a maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá o quê? Graça aos humildes. Primeiro aí vamos só pensar o que é que Deus faz com o soberbo? Resiste. Olha para mim. Você sabe o que é Deus resistir? É ser resistido por Deus. É Deus se colocar na sua frente. Quando eles quiseram voltar para o paraíso, tinha um anjo lá com a espada e diz: daqui você não passa. É isso aí. Deus resistir, escuta aí, viu? A pior coisa que pode acontecer com a pessoa é ser resistido por Deus. A partir daqui, você chegou aqui. Por isso, irmãos, a vida de muita gente é travada. Pastor, não entendo, pastor. Eu prospero, mas só chego até aqui. Eu não consigo passar daqui. E não vai passar mesmo, não, meu irmão. Porque você está debaixo da resistência de Deus. O texto diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça. O que é graça? Favor, bênção, prosperidade, vitória aos humildes. Entenda isso, pelo amor de Deus. Irmãos, Deus, vez por outra, nos toma e confronta em nós algumas estruturas. Nós temos estruturas emocionais que precisam ser confrontadas. E Deus quer confrontar essas estruturas nossas. E esse texto começa a nos revelar algumas verdades. A primeira verdade que Tiago está dizendo é: Deus dá maior graça aos humildes, porém resiste aos soberbos. Escute isso. Antes de Deus resistir ao diabo, ele resiste aos soberbos. Veja o texto todo. Coloca o 7, Aline, por favor. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao... Antes de resistir ao diabo, Deus resiste ao soberbo. Pastor, o senhor está insinuando? Não estou insinuando, não, estou afirmando. Eu estou afirmando mesmo que o maior problema, a maior dificuldade que você tem de alcançar uma bênção, uma vitória, e olha para mim para entender isso, e não tem alcançado, não é porque o diabo está na frente impedindo, é porque a tua soberba não deixa. Eu estou querendo dizer, não é insinuar, que o maior problema para Deus manifestar sua graça e bênção na sua vida não é o diabo, é você. Pode tatar lá o olho e olhar para mim, que é isso? Pastor, e o senhor? Eu também. Porque a gente fica colocando toda a culpa no diabo? Queridos, se entendêssemos plenamente isso que nós estamos pregando, e nos quebrantássemos diante de Deus, o entendimento que vamos colocar, você não estaria vivendo o que você está vivendo. Porque o homem não se arrepende por causa da soberba. Porque os casamentos são desfeitos por causa da dureza do... O que é dureza de coração, meu amado? O que é dureza de coração? Soberba. E vocês sabem, queridos, a gente confunde muitas vezes humildade com pobreza. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Humildade não é sinônimo de pobreza. O que tem de gente, o pastor antes foi fazer um evangelismo ali no hospital,
com os juniores. Voltou impressionado com o número de desviados na rua. Você sabe por que esses desviados não voltam para a igreja? Você sabe por quê? Porque um dia alguém me feriu. Porque eu estou ferido. Queridos, esta questão do eu estou certo e você, olha para mim para entender isso, e você está errado. Olha aqui, tira o olho não. Eu estou certo, você está errado. Tem sido a desgraça de muita gente. Eu contei a historinha do meu amigo pastor, que eu viajava com ele, na época que eu tinha o Fusquinha lá na Bahia, e a gente ia subindo assim uma serra, bem uma reta que era uma serra, subindo assim, e lá de frente vinha um caminhão, que vinha cortando outro caminhão, uma carretona enorme, e meu amigo estava dirigindo nessa hora, e eu disse, olha a carreta, olha a carreta. Ele disse, mas eu estou certo. Meu amigo, tu está certo, mas sai da frente. Se você for catar esses que estão pela rua, esses crentes desviados que não voltam para a igreja, todos eles estão 100% certos, porque alguém me feriu, aquela igreja me feriu, aquele irmão me feriu, aquele pastor me feriu, feriu o meu orgulho. Eu estou tão certo, e quando eu luto para afirmar que eu estou tão certo, eu estou querendo dizer que os outros estão tão errados que não merecem meu perdão. Você entendeu o que eu falei? Você entendeu o que eu falei? Quantos casamentos estão desfeitos? Porque a pessoa está muito certa. Eu estou certo. Divórcio. Divórcio, Jesus mesmo disse. Mas Moisés mandou dar divórcio. Moisés mandou dar divórcio por causa lê Bíblia. Dureza, diga comigo, dureza de coração. O que é dureza de coração? Soberbo. Porque não perdoa. Queridos, eu lembro pelo menos de dois. Então, eu vou sair dessa igreja que aqui não tem rapazes para casar com minhas filhas. Foi a pior coisa que aqueles homens fizeram. Sem comentário. Sem comentário. Uma está viúva e outra descasada. Queridos, não estamos brincando não. A coisa é muito séria. O texto diz, volta aí Aline, Tiago 4, Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Concluímos que o maior problema para Deus não é o diabo, é o soberbo. Mas se é o soberbo, sou eu. Você tem coragem de assumir? Sou eu. O maior problema para Deus realizar a obra dele na minha vida não é o diabo, porque o diabo está debaixo dos meus pés, mas a soberba está no meu coração. Na batalha espiritual, o maior problema não é a presença dos demônios, é a ausência de Deus. Ai, quando eu li isso, eu quase que caía duro. O maior problema da batalha espiritual não é a presença dos demônios, mas sim a ausência de Deus. Só que muitas vezes nós oramos e repreendemos os demônios e a coisa vai piorando, porque o nosso problema maior não são os demônios, somos nós mesmos. Você é capaz de entender? Nosso maior problema é com Deus e não com demônios, porque Deus resiste aos soberbos. Irmãos,
Veja esse Salmo 51, versículo 17. Salmo 51, versículo 17. Eu creio no tempo novo, irmãos. Eu creio que essa palavra não está sendo em vão. Eu creio que saindo daqui, com o entendimento que você precisa ter, você vai atrair a presença de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E a igreja vai ser muito agraciada com esta presença de Deus, que vai tomar conta da sua vida. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. O que é quebrantado? É aquela condição que eu falei. Ou você se quebranta, ou Deus quebranta. Você sabe o que é Deus quebrantar? Eu falei aqui semana passada. É quando você acha que você é senhor de si, dono de sua vida, faz o que você quer, quem manda em você é você mesmo, e vai solto na vida, não é? Como diz o cachaceiro, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e de repente Deus põe o tato, mete a cara no chão, aí Deus vai lá e diz: ô meu filho, não era assim que eu queria não, mas você escolheu esse caminho, não é assim? Isso, meu irmão, é quando você deixa e quer que Deus te quebre. Está aí, irmãos. Antes de que aconteça isso com você, te quebra, te lança. Amém? Não é gesto, não, é atitude de coração, te quebranta. Porque é melhor se quebrantar do que ser quebrantado, não é não? Não é ou não é? Está aí o sacrifício para Deus, seu espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Veja aí, coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Amém? Põe a mão no ombrozinho do seu irmão, diga: coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Diz para ele, diga de novo: coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, mas Deus resiste ao soberbo. Misericórdia mesmo. Misericórdia mesmo, irmãos. No processo de se humilhar diante de Deus, temos duas opções: ou você se quebranta, ou você é quebrantado. E muitas vezes, irmãos, muitas vezes, aí que entra os provérbios que eu pedi, 29:1. Muitas vezes, a gente não se deixa quebrantar. E é para você mesmo que está aqui nesta noite, que Deus está ministrando a você e falando com você há muito tempo, poupado você, livrado você. Tem gente aqui que já experimentou livramentos tremendos. É para você não estar aqui, é para você estar preso, mas você está aqui porque Deus te ama, porque Deus te quer, porque Deus tem plano na tua vida. Agora, meu irmão, eu queria nesta noite, eu li lá o texto de Jó, não vou ler hoje que ele é muito grande. Se você continuar insistindo, você será quebrantado sem que haja cura. Você sabe o que é ser quebrantado sem que haja cura? O apóstolo Paulo faz uma oração por um cidadão que diz que o tal seja entregue ao diabo para que seja salvo, como que pelo fogo. Meu irmão, é aquele momento onde tu está quebrado. Como eu fui visitar uma pessoa lá na UTI, foi a maior resistência espiritual que eu tive para chegar naquele homem, que tudo que era funcionário daquele hospital se levantou para estar tudo endemoniado para eu não chegar lá. E eu lutei, eu sabia, fui lutando até chegar lá. E quando eu cheguei naquele leito, lá no hospital de base, eu dizia: você quer entregar a sua vida para Jesus? Aquele homem disse: eu quero. Você quer confessar Jesus? Eu quero. No outro dia eu soube, partiu.
Ele foi quebrantado sem que houvesse cura. Salvo como pelo fogo. Queridos, não é isso que Deus tem para você. Não é isso que Deus tem para você. Precisamos entender com urgência. Irmãos, esse texto para mim foi a chave de tudo. Espero que seja para você. Aline só vai achar, sem que eu tenha citado a versão correta. Provérbios 16, 18. A soberba precede a desgraça. A soberba precede a desgraça. Escuta aí, te liga em mim agora. Não dá atenção a ninguém agora. A soberba precede o quê? A ruína. Eu quero desgraça para fazer comparação com o texto de Tiago, que diz que Deus dá maior graça aos humildes. Deus dá graça aos humildes. Queridos, ei, a soberba atrai a desgraça, a pobreza, a miséria. Soberba atrai. O que é o soberbo? É aquele que diz: eu quero te ajudar. Se não preciso de ajuda de ninguém, não preciso. Alguém chega lá e diz: você está precisando de alguma coisa? Não estou precisando de frito. Porque a soberba precede a ruína. Mas nessa versão diz: a soberba precede a. Queridos, olha para mim e entende. O que é desgraça? Comparando com o texto de Tiago 4. O que é desgraça? A ausência da graça. Diga comigo: desgraça é a ausência da graça. A soberba atrai a desgraça. A soberba retira a graça. Aí pastor, mas não diz que a minha graça te basta? Irmãos, quando Deus retira de muita gente a graça, é uma forma de graça. Me fez entender? Não. Você nunca vai entender isso, a não ser pelo Espírito Santo, não é? Retirar a graça, como é, pastor, uma forma de graça? É porque, queridos, olha para mim, olho do olho. Tem gente que só se chega para Deus, só se quebranta diante de Deus, quando Deus retira diante dele a graça, para manifestar sobre ele a sua graça. É aquele que a gente luta, tem, chega, vem. Aí, como diz o texto lá de Jó 33, Deus fala de um modo, Deus fala de outro modo, Deus fala por sonho, Deus fala por visão, Deus toca nele, né? Quem não veio pelo amor, vem pela. Deus levanta um profeta, e o texto diz: para livrá-lo da soberba. Meu irmão, eu estou impactado com isso, acreditando no tempo novo. Jó 33, 14 em diante, para quem quiser ler. Como, pastora? Provérbios 18, 15, a pastora está lendo ali, que a gente vinha lendo de casa, e ela quer compartilhar com você. Não, ela vai projetar ali, é mais rápido. Por que tanta desgraça, irmãos? Por que tanta miséria? Porque muitos estão na rua. Porque muitos não conseguem voltar para casa. Tem gente que não consegue voltar para casa. Soberba. Não volta para a igreja. Quantos que você conhece, eu conheço também. Não voltam por causa da sua soberba. Crentes desviados. Sabe por quê, irmãos? Porque eu estou certo. Eu tenho razão. Veja aí. O coração do que tem 18, 12. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece. É o que eu disse. A vaidade, o orgulho, a soberba atrai a queda. Mas
A humildade antecede a honra. É um jogo, meu irmão. De um lado a queda, do outro a honra. E eu queria focar agora nesta questão. Eu estou certo. Eu tenho razão. Pensando em perdão, vejamos alguns pontos importantes. Ponto 1, eu estou certo. Eu tenho razão. Daí eu tento me convencer disto. Eu vou lutar, eu me convencer que eu estou certo. E quando eu tento me convencer que eu estou certo, simultaneamente eu vou tentar convencer que o outro está errado. Eu estou certo e o outro está errado. Ponto 2. Ou você está errado. E se você está errado, eu estou certo. E tenta se convencer de que enquanto você está certo, o outro está errado. E tenta convencer os outros que a outra pessoa está errada. Tiago capítulo 4, versículos 6 e 7, relembrando novamente, o Senhor continua dizendo: antes ele dá mais graça. Portanto diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Precisamos entender que o orgulho atrai a desgraça e, por outro lado, repele a graça, repele o favor. Enquanto isso, a humildade é a chave para abrir a porta da graça. A humildade é talvez o maior segredo de uma vida de santidade e prosperidade. Humildade é o maior segredo de uma vida de santidade e prosperidade. Por que alguém não perdoa? Porque ele julga que ele está tão certo, ele é tão certo, tão bom, que o outro não é merecedor do perdão dele. Irmãos, eu queria que você entendesse isso. E eu queria que você entendesse também esse texto, Lucas 8:17. Lucas 8:17. Já pode ir trazendo a ceia. Lucas 8:17. Eu queria que você entendesse, olha para mim aqui, isso é profético. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. E nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Toca no ombro do teu irmão e lê esse texto para ele. Diga: meu irmão, nada há em oculto que não venha a ser revelado. Diga para ele, diga: nada há escondido que não venha ser trazido à luz. Ok, irmãos? Queridos, por que eu coloquei esse texto? É porque quando alguém traz à tona algum pecado de alguém, a pessoa diz: esse fofoqueiro. Eu queria mudar esse conceito. Instrumento de Deus. Olha para mim. Quando alguém trouxer à tona aquilo que você está fazendo em oculto, ele não é fofoqueiro, não. Se ele for, Deus está usando ele naquela hora como usou a jumenta. É como disse que de uma igreja aí tinha um diácono que estava na fila do motel. Diácono na fila do motel. O pastor ia passando. Aí olhou e disse: aquele carro eu conheço. Aquele carro eu conheço. Aí parou o carro, olhou. Disse: é o carro do irmão fulano. O cara na porta, na fila de um motel, com uma senhora que não era sua senhora. Uma coisa assim meio estranha. Aí o pastor resolveu averiguar. Você foi lá, encostou, disse: ô meu irmão, o que tu está fazendo aí? O que tu está fazendo aí? Vai para casa, rapaz. Irmãos, eu pergunto, esse pastor foi usado pelo diabo ou por Deus? Por Deus. Por Deus. Quando alguém trouxer à tona, está sendo usado por Deus para te livrar da desgraça, meu irmão. E eu quero nesta noite declarar que tudo que é feito em oculto
venha a ser revelado sobre tua vida, para que você seja liberto. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Não tema não. A questão, meu irmão, é o seguinte: a gente precisa ser muito ministrado sobre isso, porque o nosso orgulho é muito grande. Veja o exemplo: um filho nosso pecou. Escuta aí, um filho nosso pecou, envergonhou o pai, desonrou o pai. Qual o sentimento do pai? O sentimento do pai é o seguinte: que vergonha, eu estou passando por uma vergonha. Escuta aí, liga em mim. O pai está pensando em quem? O pai está pensando em quem? Nele, no orgulho ferido dele. Quem está precisando de ajuda? O filho. Ele esquece o filho e pensa no seu orgulho. Um dia o pai me procurou desesperado, assim, indignado com razão, que a filha tinha feito alguma coisa que feriu seu coração. Estava assim muito indignado. Eu ministrei na vida daquele homem e disse: lembra da tua filha. Quantas vezes tu desse banho, limpasse cocô, desse jeito, limpasse cocô, carregasse ela, aquele baby, ela agora fez isso, e tu vai largar ela na rua? Quando eu olhei, os olhos estavam lacrimejando. Põe tua filha no colo, ela está precisando de colo. É isso aí, queridos. Mas, queridos, eu queria que você pensasse muito bem nisso. Ainda há tempo. Confessar as vossas culpas uns aos outros. Tiago 5,16. E orai uns pelos outros. Aquele que encobre suas transgressões jamais prospera. Mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Segundo as Crônicas 12, 7 em diante. Segundo as Crônicas 12, 7 em diante. A gente vai ler, para depois cear, e domingo eu termino. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, veio a Samaías esta palavra dizendo: visto que eles se humilharam, não os destruirei, mas em breve lhes darei livramento. Minha ira não será derramada sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Eles, contudo, ficaram sujeitos a ele, para que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos reis da além de outras terras. Quando Sisaque, rei do Egito, atacou a Jerusalém, levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive o escudo de ouro que Salomão... Bom, esse texto vai falar da grandeza do rei e do tratamento que Deus... Mas eu quero fechar com você. Romanos 6,14. Depois a gente lê esse texto. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Amém? O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A minha graça te dou, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Queridos, segunda grande e importante mensagem desse texto: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Esse processo é que eu quero pregar sobre a mulher Ciro-Fenícia, que vai ser na próxima semana, da forma, do tratamento de Deus, daquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Há um tratamento todo especial. A mulher Ciro-Fenícia, eu dizia quando ministrava sobre isso lá no Joque, que eu não entendia, nunca entendi até hoje, e
nesses dias, consegui entender o tratamento do Senhor Jesus com aquela mulher. Parecia um tratamento de humilhação, mas era o tratamento que ela precisava para ser restaurada. Cada um de nós precisa de um tratamento próprio. E muitas vezes as pessoas estão sendo tratadas por Deus. Escuta isso aqui. Pessoas estão sendo tratadas por Deus. E a gente põe o coração naquilo. E fica, coitadinho. Aí entra na questão. Toma o problema da pessoa para si. E a pessoa está sendo tratada por Deus. E o que é que acontece? O tratamento que era para aquela pessoa, se você tomou para si, vai se expandir para você. Daí, queridos, eu quero abordar sobre isto, porque Deus tem um tratamento especial para cada um. Eu lembro uma ocasião, eu estava numa reunião de liderança, havia uma pessoa dessa igreja que estava endividada e uma pessoa humilhando ela, humilhando, porque ele era fiador dela numa imobiliária. Mas foi uma humilhação tão grande que minha esposa disse: não, quanto é que você deve? Ela disse: tanto. Eu disse: eu vou arrumar esse dinheiro para você. Ela foi no banco, levantou o dinheiro, emprestou para a mulher. Foi a última vez que vimos aquela mulher nessa igreja, e ela saiu daqui dizendo: a pastora prova que eu devo para ela. Você sabe por quê, meu irmão? Porque a gente nunca pode se interferir, se meter quando Deus está tratando, viu, pastor Rafa? Entenda isso, que muitas vezes a gente entra para abraçar pelo amor, e a gente abraça trazendo para a gente o tratamento. Eu estou vendo que o Rafa está entendendo o que eu estou falando aí. Muitas vezes a gente, como pastor, tem essa tendência de querer entrar, abraçar. E se eu contar minhas histórias aqui, são muitas, pastor. Muitas. Alguém chega na minha casa e diz: pastor, o senhor pode ser fiador meu? Não, sim, tal, vá, tal. Aí minha esposa logo, eu gosto dela porque ela resolve logo. Bem, tu vai ser fiador? Irmão, o cara é quebrado. Aí você é fiador do cara. Você está dizendo: eu trago tua maldição, eu trago o tratamento que você está tendo para a minha vida. Você sabe quantas prestações do aluguel ele pagou? Nenhuma. Sabe quem pagou 6 meses de aluguel? Sabe? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus está tratando com a pessoa e a gente entra. Aprenda. Isso é aprendizado de vida. A gente quer ser melhor do que Deus. É como Deus não sabe. Deus sabe. Deus sabe. Nunca queira ultrapassar os limites de Deus, porque assim você vai quebrar a cara. E depois você vai lá pagar 6 meses de aluguel como eu fui pagar. Porque fiquei com pena do